Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui na TV Câmara, onde você fica sabendo sobre todos os acontecimentos do Legislativo. E agora vamos conferir os destaques? Vereador comenta a falta de transporte público intermunicipal das linhas Sana-Casimiro de Abreu. Mais uma vez, fazer um pedido, em nome de toda a população ali da região do Sana, que mais uma vez nós estamos passando um problema sobre a questão do transporte público intermunicipal. Vereador parabenizou o secretário de Desenvolvimento Social pelo apoio prestado às demandas da região serrana. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o secretário José Herotildes Neto, secretário de Desenvolvimento Social, que em tão pouco tempo já deu uma resposta, vereador Tico, a uma cobrança desta casa, que é a respeito dos Correios ali na região serrana. Vereador professor Michel celebrou o Dia do Rádio Amador e parabenizou a todos os radioamadores. O dia que se comemorou, o Dia Municipal do Rádio Amador, uma importante categoria que exerce uma função, sobretudo, em tempos, vereador Luciano, de grande catástrofe, quando nós temos queda de rede de comunicação, radioamadorismo, é um esporte, uma função primordial. Estes e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. Vereador Tico Jardim manifesta a insatisfação com o transporte público intermunicipal das linhas Sana e Casimiro de Abreu. Ele destacou que tanto moradores quanto turistas ficam sem este serviço que é essencial para a região. Presidente em exercício Michel, vereador Michel, nobres colegas vereadores, público presente, bom dia a todos. Eu venho aqui nessa manhã, mais uma vez, fazer um pedido, em nome de toda a população ali da região do Sana, que mais uma vez nós estamos passando um problema sobre a questão do transporte público intermunicipal que faz a linha Sana-Casimiro de Abreu. Nós viemos aqui há uns anos atrás discutindo a mesma coisa, a população ali está sofrendo transporte público intermunicipal, frisando bem que a parte do município, a prefeitura tem feito seu trabalho, seu papel de casa, com as linhas aí da empresa City, que tem feito um trabalho que está regular. Agora, essa linha que faz Casimiro de Abreu, a Sana, o Detro tem uma concessão ali que a Macaense ganhou, e a Macaense simplesmente tirou a linha de circulação. Não tem ônibus mais funcionando ali, fazendo esse trajeto. E como é que vai ficar as pessoas que precisam ir ali em Casimiro de Abreu, que é mais próximo ao Sana? Como que fica os turistas que querem ir lá frequentar o lugar do Sana? E a gente fica se perguntando como que fica essa situação. Mais uma vez, vereador professor Michel. Então a gente vem aqui na tribuna, nessa manhã, colaborar com a população, que não pode continuar assim. O Detro tem que ter uma fiscalização mais dura em cima dessa empresa que faz um mau serviço e está causando para toda a população ali do Sana. Então eu pedi aí aonde a nossa voz chegue, a parte estadual, os deputados que aqui são, que foram eleitos, que representam Macaé, e eu tenho certeza que a gente vai juntar força aqui nessa casa e, se for preciso, pedir o nosso prefeito Elbert também que possa entrar nesse circuito. O que não pode continuar é toda uma população ser prejudicada por uma empresa que não está nem aí para aquela localidade. Então fica o meu repúdio à empresa macaense e chamar a atenção das autoridades estaduais para que tome uma providência e cabe de vez com essa novela que está acontecendo ali no Sana. Obrigado. E o vereador Reginaldo do Hospital elogiou o secretário de Desenvolvimento Social, José Herotildes Neto, pelo apoio na resolução da questão dos Correios na região serrana. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pelas redes sociais, tenham todos um excelente dia. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o secretário José Herotildes Neto,
secretário de Desenvolvimento Social, que em tão pouco tempo já deu uma resposta, vereador Tico, a uma cobrança desta casa, né, que é a respeito dos Correios ali na região serrana, né. A Prefeitura, junto da Secretaria de Desenvolvimento Social, firmou um convênio, né, um acordo de cooperação técnica com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, para dar cobertura ali a toda a região serrana de Macaé. Nesse acordo, a Prefeitura entra com os espaços cedidos e o funcionalismo para poder atender ali a região serrana. Já é uma demanda aqui bem debatida nesta casa, pautas tragas aqui pelos vereadores da Serra. Então, quero parabenizar aí o secretário José Neto, que já inicia com o pé direito, já atendendo uma demanda tão importante aí da nossa região serrana. E parabenizar o vereador Reginaldo, né, por trazer essa importante notícia aqui nessa manhã. Foi uma pauta muito debatida mesmo aqui nessa casa por vários vereadores. Eu acho que isso, Reginaldo, mostra aí que a gente está no caminho certo do diálogo, né, e das cobranças. Então, parabenizar também o novo secretário José Neto por esse convênio aí assinado com a Prefeitura, e a gente espera muito em breve que os trabalhos voltem aí à normalidade, né, e a população seja bem atendida. Parabéns. No dia 5 de novembro, celebra-se o Dia do Rádio Amador e o vereador professor Michel parabenizou a todos os radioamadores pela data e destacou a importância da categoria. Eu vou solicitar para requerer também, para ainda em tempo, né, hoje dia 6, um dia depois do dia 5 de novembro, o dia que se comemorou, né, o Dia Municipal do Rádio Amador, uma importante categoria que exerce uma função, sobretudo, em tempos, vereador Luciano, de grande catástrofe, quando nós temos queda de rede de comunicação, radioamadorismo, né, é um esporte, uma função primordial que nos auxilia, né, em momentos de muita dificuldade. Então, deixar registrado aqui meu parabéns a todos os radioamadores. Sou radioamador também, participo dessa brincadeira muito saudável e quero desejar tudo de melhor para essa importante categoria. Moradores do bairro Piracema solicitaram ao vereador Edson Chiquini que intercedesse junto à Secretaria de Zoonoses para a passagem do carro fumacê, devido ao grande número de mosquito na região. Presidente, primeiramente eu queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui, saudar os colegas vereadores, saudar quem nos acompanha pela rede social, a quem aqui está no plenário, os funcionários da Câmara. Presidente, eu queria pedir uma atenção especial à Secretaria lá de Zoonoses, quem é responsável por isso, porque está assim, muito difícil para a população da Piracema, ali, Águas Maravilhosas. Aquela mosquitada, ontem era impossível as pessoas dormirem. Essa noite lá, foi impossível as pessoas dormirem direito, porque muito mosquito, muito mesmo. Então, eu queria pedir uma atenção especial, ver se a Secretaria possa mandar um carro lá, de fumacê lá, para tentar minimizar esse impacto. E pedir à Secretaria de Serviço Público para poder limpar o valão lá, que é o que proporciona, né, essa criação de mosquito. Porque agora vai começar o verão, né, daqui a pouco começa o verão, aí começa o problema de dengue. Então, eu queria pedir à Secretaria que desse uma atenção especial à Piracema. Obrigado, presidente. De fato, vereador Edson Chiquini, é um momento que merece atenção, né, inclusive reforço da Prefeitura Municipal dos seus órgãos competentes no que diz respeito à conscientização da população. A gente sabe que são doenças perigosas, transmitidas por esses mosquitos, a gente precisa estar atento. E por fim, o vereador professor Michel entregou uma moção de aplausos para Tayla Barcelos, que desempenha um papel crucial no bairro do Lagomar. Ela auxilia na marcação e acompanhamento de exames, além de ser conselheira escolar. Então, é importante, eu fico muito feliz, né, de ser reconhecida, porque é um projeto que a gente quase não vê, né, que é auxiliar as pessoas, os idosos, mães carentes, mães solos, a encaminhá-las, né, dar um suporte, para elas terem uma facilidade de conseguir uma marcação, conseguir uma consulta médica. A gente dá o suporte, leva elas até lá, fazer um exame de sangue, que é muito complicado, né? A gente sabe como que hoje em dia, esse trabalho é muito difícil e está sendo muito gratificante para mim fazer parte disso. Na prática, a gente dá o suporte na escola, vê a necessidade da escola, né? E falta uma água, a gente pede um caminhão-pipa para lá abastecer, uma manutenção, qualquer coisa para fazer uma pintura na parede. A gente sempre tem que dar um suporte, porque para não deixar ficar pior, né? A situação ficar crítica. Conjunto, né? Todo mundo concorda, a gente se reúne, faz reuniões, para estar
vendo a necessidade da escola, o pessoal vê também, outras pessoas dão opiniões e informam o que está precisando, o que não está, para a gente fazer a manutenção. E olha, nosso programa não se resume apenas à sessão do dia. Temos uma variedade de podcasts e outros programas incríveis em nossas plataformas. Eu convido você a acompanhar um trecho de um dos nossos podcasts, que é o Pod Povo, apresentado pela jornalista Joyce Guimarães. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, o podcast que conversa com a população macaense e os apaixonados pela terrinha. E hoje a nossa conversa vai ser bem específica. Vamos falar de questões que atingem a população como um todo, e como Macaé é uma terra que recebe muita gente a trabalho, não seria diferente. Hoje eu recebo Tatiana e Marcos, e a gente vai falar um pouquinho sobre, como que a gente chama? Burnout. Sobre burnout, é isso aí. Então vamos lá, Tati, Marcos, obrigada pela presença de vocês. E o que seria o burnout? Para começar. Pois é, eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre o termo, sobre a palavra, porque não é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, burnout é a união de duas palavras em inglês, burn, que significa queimar, e out, fora. E a história dessa palavra especificamente, ela é muito interessante. Ela começa na década de 70 com um psicólogo americano que, trabalhando numa clínica, e se viu altamente esgotado. E como era uma clínica que atendia pessoas que tinham dependência em drogas, essas pessoas, quando elas se sentiam completamente esgotadas, elas usavam essa palavra, burnout. Mas o que é burnout? Aí ficou esse termo, como se fosse uma gíria. Esse psicólogo, eu estou falando especificamente do Herbert, tem até o sobrenome dele, lembra um pouquinho o nome do Freud, Freudenberg, Herbert Freudenberg, e ele vai usar esse termo burnout para identificar as diferentes características ali do esgotamento que ele estava tendo em função de muito trabalho na clínica dele, como psicólogo, e ele foi sair dali e foi ver que em outras profissões também, as pessoas também estavam esgotadas, ou esse esgotamento poderia acontecer. Então, é o limite, né? É o limite do esgotamento, é o que a gente chama a ponta do iceberg, né? E esse nome, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de falar, e às vezes, até direcionando pra gente, né? As pessoas querem saber, querem mais informação sobre o assunto, falam assim, como que pronuncia mesmo? Eu sei que eu tenho aquele esgotamento, eu tenho esgotamento, eu tenho cansaço, isso é no contexto do trabalho, como é que fala mesmo? Burnout. Nossa, e nessa questão de trabalho, como você falou que é específico de trabalho, como que eu identifico isso? Porque a gente estava falando lá fora, né? As pessoas se acostumaram a dar nome para as doenças, né? Hoje eu tô depressivo, vai lá na prateleira, pega a depressão. Ah, não, hoje eu tô com ansiedade. Aí pega a doença da ansiedade. E às vezes a pessoa não sabe se identificar, cada dia vê uma característica de uma doença ou outra, não sei se é doença que a gente fala, e a pessoa se auto-intitula, não, eu tô com burnout. Eu tô... Nem sempre a pessoa consegue identificar, mas ela também, ela não consegue identificar, mas ela tem um cansaço que é um cansaço absurdo, e só que muitas vezes não consegue também identificar que é no ambiente de trabalho. Então ela se acomoda nessa situação e acha que é tudo muito comum, normal. Não, estou cansada do dia a dia, mas é um nível de exigência que é altíssimo dentro do âmbito profissional. Então ela passa do horário de trabalho, ela leva trabalho para casa, é uma série de coisas, mas às vezes as pessoas que estão de fora conseguem identificar melhor, né? Consegue identificar melhor que ela está passando por esse processo de esgotamento e que a gente pode chamar assim, de uma fadiga, né? É uma fadiga. Eu lendo um pouco sobre isso, essa fadiga excessiva. E vai mostrar alguns sinais, né? Sim. Então, quais seriam? Irritabilidade é um sinal. Muitas vezes a falta de concentração, porque ela não consegue às vezes se concentrar porque tem um excesso de atividades, né, para fazer muitas coisas, muitas atribuições. Então, se eu tenho muitas coisas, a gente estava conversando sobre isso, né, mais cedo. Se eu pego muitas tarefas, eu não vou dar conta e eu não consigo me aprofundar, não consigo me concentrar. E tem outros sintomas que vão aparecendo. Dificilmente a pessoa consegue, ela consegue separar um tempo para ela mesma.
porque o burnout ele invade a vida social, pessoal, afetiva, porque a pessoa só pensa em trabalho, né? Meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Eu ouvi isso semana passada. Não vou dar nomes aos bois, né? Porque não fica legal, mas eu ouvi isso semana passada. Vocês têm um projeto que fala? Então, a gente tem sim um programa que nós desenvolvemos com foco em proteção e promoção da saúde mental. E um dos temas do nosso portfólio é exatamente a síndrome de burnout, que é caracterizada essencialmente por tal esgotamento que a gente falou no começo, a fadiga que a Tati acrescentou, relacionada à parte física, um esgotamento físico, um esgotamento mental e um esgotamento emocional. Então, quando a Tati comentar a questão da irritabilidade, já é na parte emocional. Na parte mental, poxa, não estou conseguindo fazer as coisas, eu não estou conseguindo fazer aquilo que, em termos profissionais, está sendo ou cobrado ou esperado daquela pessoa, por exemplo. Então, estresse crônico que resulta na síndrome de burnout, que talvez uma ilustração muito boa é do palito de fósforo queimado, né? Ele completamente ali, sem nada para oferecer mais. Nossa. Ela pode estar inserida num contexto de um chefe muito exigente, exige demais, muita responsabilidade, e tem gente que tem dificuldade de dizer não. Então, se eu tenho dificuldade de dizer não, e o outro percebe isso, ele está acima de mim, então eu vou aceitar tudo. Não, vou aceitar, eu dou conta de uma palestra, eu dou conta de um encontro, eu vou dar conta de levar trabalho para casa, eu vou conseguir fazer uma pesquisa. Então ela vai tendo muitas tarefas. Muitas demandas. Eu gosto dessa palavra, né? Muitas demandas. Mas ela só consegue ter esse olhar dentro do trabalho, que é essa responsabilidade excessiva. Porque a pessoa, quando está nesse esgotamento, ela não consegue ter limite, ela não consegue definir os limites, determinar os limites para a vida dela. Sim. Então, a síndrome de burnout é muito mais comum do que a gente pensa. Infelizmente, a estimativa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho estima que 30% da população economicamente ativa. A gente falou lá fora, né? A gente vai buscar o dado, né? Em torno de 30 milhões de brasileiros. A população de 2024, dados de 2024, deu 108 milhões. Então, para facilitar os cálculos, em torno de 30 milhões de brasileiros vencia isso. E nós somos o país, infelizmente, com o segundo índice mais alto no mundo de burnout. Ou seja, a gente precisa fazer alguma coisa em termos de cuidado. Em termos de saúde pública, a gente não tem nada especificamente voltado para isso, diretamente. Eu queria perguntar para você, até em relação ao que você tocou uma parte importante, que você me falou que você trabalha aqui em Macaé, 2 lugares, né? Isso, em 2 unidades de saúde daqui de Macaé. E você trabalha como profissional de psicologia. Isso. Como que é o tratamento que vocês oferecem lá? Então, a gente oferece psicoterapia clínica e tem uma das unidades que a gente tem um grupo de saúde mental muito interessante para a comunidade. Então, a gente é aberto para a comunidade, nós tocamos temas importantíssimos relacionados à saúde mental, um trabalho muito legal. E temos pessoas lá, às vezes, de 18 a 70 anos. Estão abertos para a comunidade mesmo. Toda quarta-feira, 2 horas, nós nos reunimos na ESF de Botafogo, ao lado da Polícia Federal. E também tem uma outra unidade, que é o UBS Morro de Santana, que nós temos um grupo de promoção e proteção da saúde mental, mas com a equipe da própria unidade. Então, isso também é muito bom. Nós até tentamos fazer um trabalho com a comunidade lá do Morro de Santana, mas como o serviço de psicologia na unidade ele é recente, as pessoas ainda não estavam inteiradas disso. Resistência. A resistência, sim, porque a gente ainda está preso àquele preconceito horrível. Loucura. Isso, exatamente. Quem está no psicólogo é maluco. Verdade. Não tem nada esse preconceito, a ver. essa resistência, né? Não tem nada a ver. Inclusive, no período de Covid, ficou muito evidente isso, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental. E da Covid para cá tudo se intensificou mais, né? Veio tudo muito intenso, muito mais intenso. A questão de uso de telas que a gente estava falando até lá fora, né? Uso de telas. Porque a gente não sabe mais separar o que é vida com telefone, vida sem telefone. Você estava até falando assim, da pessoa ter um tempo para ela de ficar. Não sei quantos trabalhadores hoje a gente tem em Macaé, né?
Eu achei muito pertinente trazer o assunto, porque a maioria das pessoas vem para Macaé para trabalhar. Sim. Se você vai às ruas e pergunta para a população, o que você veio procurar em Macaé? Macaé é visto como um lugar de oportunidade, um lugar de trabalho. Aí você falou da questão da pessoa ter pelo menos 1 hora por dia para poder tirar para si. Só que daí a pessoa não sabe separar o para si sem o telefone, porque a vida dela está condicionada a estar ao telefone. Né? Qual o prejuízo da tela? Então, o prejuízo da tela, ele é um prejuízo muito grande e principalmente relacionado às crianças e aos adolescentes. Dados dos adolescentes americanos, pesquisas, claro, Sim. indicam um aumento de depressão, de ansiedade, de tentativa de suicídio, tudo por conta de uma overdose, diríamos assim, de redes sociais. Prejudica a parte cognitiva. Exatamente. Né? A questão da aprendizagem. Há uma diminuição da inteligência pelo uso de telas. Então a gente precisa, hoje está completamente inserido a questão do celular na nossa vida, as telas, mas a gente precisa usar com cuidado, com moderação. E como a pessoa separa esse tempo quando a pessoa não tem mais noção? Porque a pessoa chega num nível de descontrole de quem ela é muito grande, quando a pessoa não sabe separar, mas quando a vida dela fora daqui. Como que a pessoa faz para poder fazer essa separação, essa desconexão, né? A primeira coisa é a conscientização dos malefícios, porque os celulares, eles causam dependência. É o que a gente chama de dependência digital. Porque às vezes assim, a pessoa pensa, eu vou ficar longe do meu filho, vou ficar longe do meu marido, vou ficar longe do trabalho, vou ficar no celular. Mas nem sempre o indivíduo ele se dá conta desses malefícios. Ele não se dá conta. E esse uso da tela ele veio aumentando excessivamente da pandemia para cá, porque nós precisamos recorrer, tivemos que aulas, trabalhos, tudo online. Virou fonte de então, renda. Quando você falou a pandemia, acabou gerando muito mais problemas. As pessoas que tinham fobia, síndrome do pânico, a depressão, transtorno de ansiedade, isso foi só intensificando, a gente sabe disso, né, como psicólogos, a gente sabe que essa questão vem só aumentando, e também o ritmo frenético que nós estamos, o mundo contemporâneo, ele propicia isso, né? Infelizmente. Então a gente tem que tentar desconectar. De que forma? Separar um tempo, acho que 1 hora é muito difícil hoje a gente conseguir por dia, talvez a gente consiga no final de semana, ou um pouco mais de horas no final de semana, para nós nos conectarmos em relação, por exemplo, às telas, e nos conectarmos com todo jeito, digamos assim, por exemplo, ao contato com a natureza. Né? Ou seja, você se permitir fazer uma caminhada, pisa na areia da pisa praia. na areia. Macaé e Rio das Ostras também temos essa questão. A gente tem esse privilégio, digamos assim. Então, entrar em contato com a natureza, para nós nos desconectarmos um pouco. Então, mas quando não dá, por exemplo, uma hora diariamente, a gente conseguir 20 minutos, 30 minutos, o que for, para um tempo para nós, porque isso ajuda a gente a lidar com o próprio burnout, ou com as pressões que a gente vivencia no dia a dia, devido à questão de pressão do trabalho, por exemplo, as outras demandas. Né? Sim, e quando eu estava falando, burnout, a pessoa pode estar inserida num ambiente de trabalho que tem um chefe muito exigente, o ambiente pode ser muito hostil, mas também tem um nível de exigência dela mesma. Às vezes ela pode ter um chefe flexível, um trabalho até um ambiente flexível. Mas ela se cobra demais. Mas a exigência dela tem um nível altíssimo de exigência, de cobrança, e que ela acha que tem que dar conta disso. Não pode ficar nada para amanhã, né? Nada para depois. Então eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, e esquece da vida pessoal. Foi o que você falou. Da vida afetiva. Você falou, chegou a comentar ali fora com uma pessoa que estava trabalhando e apagou no trânsito, né, no sinal. E ela falou que ela não achava que ela fosse ser substituída tão rápido. Tão rápido. É engraçado pensar nisso, porque a pessoa não só é uma questão dela se achar tão suficiente, mas que ela acha que ela faz tanta coisa para poder me substituir 2, 3 pessoas no mínimo. Então, imagina o susto que ela levou também. Me substituíram tão rápido, gente. O que eu estava fazendo comigo? Caiu a ficha. Ela teve aquele insight ali, porque ela disse, peraí, tem uma coisa que tá tudo errado.
tá tudo errado. O que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar meu estilo de vida, que é o que acontece nessa situação. Você tem que definir os seus limites. Tem coisas que você precisa deixar de lado, fazer uma reorganização na sua vida, mas aí a pessoa pode questionar: você vai parar de trabalhar? Não, você vai definir, Reduzir o ritmo. reduzir, definir seus limites. Eu acho que é uma questão de definir prioridades. Prioridades. Sim. Então, e a prioridade é a saúde, com certeza ela é prioritária. Então, a gente precisa realmente lidar com isso de uma forma diferente. Aqui em Macaé, você que trabalha assim, com essa rede, você vê esse trato com saúde mental? Você consegue mensurar isso? Então, a gente está começando a buscar novas vias para a conscientização disso. As grandes empresas, volta e meia, elas contratam profissionais para darem palestras que é o caso de vocês. Então, o nosso programa, ele também não foca apenas nas empresas, mas também em escolas, hospitais, no próprio serviço público mesmo. E no nosso portfólio, ou seja, na nossa relação de temas, a gente tem síndrome de burnout, depressão, estresse, mas em relação à empresa a gente foca na questão da produtividade e dos relacionamentos, na escola aprendizado e relacionamentos, e assim a gente vai. Porque é essencial que a gente se conscientize dessa necessidade. Sim. No caso, por exemplo, das mulheres, a gente poderia fazer uma pergunta: quem é que tem mais burnout, os homens ou as mulheres? Exato. As mulheres. Dados de uma pesquisa de 2021, que investiga os ambientes de trabalho das mulheres, de cada 3 mulheres, uma apresentou Isso sinais. Aqui no Brasil? Isso aqui no Brasil. Isso apresentou sinais de burnout e o desejo de mudar de trabalho, de fazer alguma outra coisa na vida. A mulher tem muitas tarefas, né? Sim. Não que os homens não tenham, mas as mulheres têm muitas tarefas. E entra aquela questão de que muita gente prega: a mulher faz 2, 3, 4 coisas, né? É multitarefas, como você falou. E entra também aquela outra: faz 3, 4, 5 coisas. Será que faz direito? Mas no final do dia você está esgotada. É um cansaço absurdo, um desgaste. A gente tem que estar sempre provando alguma coisa para alguém. Então, mas isso que tem que ser. Então, dentro do imaginário. Perdão, pode concluir, Joyce. Não, pode falar. Então, em relação ao imaginário feminino, isso é uma coisa que tem que ser revista. Essa questão tem que provar, tem que dar conta, tem que aguentar. Por quê? Se a saúde mental a gente não vai conseguir dar conta, a gente não vai conseguir provar. E o número, muitas vezes, de mulheres que buscam ajuda psicológica é maior do que os homens, justamente por conta dessa dupla jornada, por exemplo. Pressão no trabalho, na empresa, chega em casa, mais trabalho. E como que eu me identifico? Qual é o momento melhor para poder buscar ajuda? Então, quando você percebe que você não está mais aguentando, você não consegue produzir da mesma forma que você produzia antes. Nós falamos alguns, né, você pode também, a gente pode ir lembrando aqui. Eu falei da irritabilidade, você falou do estresse, né, o estresse crônico. Eu identifico por aí, mas tem um tratamento. E a gente acabou falando algumas coisas aqui, né? Você se desconectar, você tirar um tempo para você mesmo, ter uma vida social, até tentar fazer uma coisinha diferente durante a semana, que é difícil, diferente da rotina, sair da rotina. Que tem algumas dicas que a gente pode encontrar, alguns recursos. E se está no esgotamento, é preciso de uma ajuda profissional, entender que você precisa de uma ajuda profissional também. Sim. A partir do momento que a gente está entendendo que a gente não está dando conta, não estou conseguindo resolver isso, então a gente vai precisar de uma ajuda profissional, especificamente em relação ao burnout. Um desgaste muito grande, mas atribuído ao trabalho, a partir do trabalho, ou de pressão, ou de relatório de cobrança, ou de novas tarefas, em relação à questão do trabalho, esgotamento físico e mental. Quando a pessoa percebe que ela começa a dar algumas respostas para os colegas de trabalho, para os colaboradores, que não são do perfil dela, não é normal. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, aí muitas vezes através de sarcasmo, através de ironia, através de um distanciamento, que ela começa a vivenciar. Começa a se distanciar dos colegas de trabalho, em termos de relacionamento mesmo. Por conta de quê? Daquela situação, né, que ela está... desconfortável. Isso, exatamente. E contínua. Então, não está conseguindo... Vocês citaram anteriormente a dificuldade da pessoa dizer não. Vai acumulando tudo. Então, muitas vezes na terapia a gente vai ajudar.